Jesus é o Senhor. Meu nome é Domício, sou aqui do Amazonas. Estamos aqui para mais dar continuidade, à série Livro na Minha Mão, que o livro desse semestre, está dentro desse semestre, é Chamados, Escolhidos e Fiéis. Estamos indo para o capítulo 6, onde fala sobre Cristo e os vencedores. Amém? Então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre Cristo e os vencedores. O que está ligado a Cristo e os vencedores? Eu não vou poder falar sobre todo o capítulo, porque o capítulo é um pouco extenso, mas os irmãos que já adquiriram o livro já devem estar desfrutando. Então, nesse capítulo ele fala que o desejo de Deus, sempre foi e é restaurar a ordem de Deus no universo, que é, o que é isso, Ele começa com a distinção entre reino de Deus e reino dos céus. Então, o reino de Deus está ligado ao que Deus sempre reinou de eternidade a eternidade. E o reino dos céus é uma necessidade do tempo atual. E como é que veio esse reino dos céus? Esse reino dos céus veio por meio de Cristo, a pessoa do Senhor Jesus. Então a pessoa do Senhor Jesus veio para estabelecer o reino dos céus. Por que estabelecer um reino? Porque Satanás usurpou a autoridade de Deus que havia sobre essa terra. Então Cristo vem para restaurar essa ordem. Por isso que no livro de Mateus, no capítulo 6, a gente aprende sempre ali com a oração do Senhor: venha o teu reino, faça-se a tua vontade. Então o reino de Deus está ligado em fazer a vontade de Deus sobre essa terra. Então Deus quer restabelecer esse reino. E qual que é a relação desse reino com os vencedores? Nós sabemos que o Satanás, hoje ele está ligado nos tempos finais, com a distorção do plano de Deus. Ele quer anular tudo aquilo que é Deus do universo, tudo aquilo que está ligado a Deus. Então, o que ele usa hoje? A política, a cultura, as ideologias, todo o nosso sistema, até mesmo o sistema religioso muito, que desviam o foco da vontade de Deus. Então nós precisamos voltar para esse foco em fazer a vontade de Deus. Nós acabamos sendo pessoas muito materialistas, nesses tempos finais. E quando fala de vencedor, também fala de tempo final. Por quê? Porque quando a gente chega no livro de Apocalipse, no capítulo 2, ele fala ao vencedor, ao vencedor, ao vencedor. São promessas ali aos vencedores. Mas uma dessas promessas de Apocalipse 2, que ele fala nesse capítulo, que ele fala que o vencedor reinará sobre as nações. Então vamos lá no capítulo 2, que ele fala assim: ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá e a conduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. Então ele vai dar ao vencedor a governo de nações. Essa é uma das promessas de Deus. Então ele fala sobre governo. E quando nós falei agora, de Mateus, onde fala da oração que Jesus ensinou, fala: pão nosso de cada dia, venha o teu reino, faça-se a tua vontade. Então a vontade de Deus é que nós regemos, cuidamos dessas nações. Ao vencedor darei a cuidar. Então, mas quais são os critérios? Como a gente vai conseguir alcançar isso, Então Deus, ele também fala, Jesus fala na parábola de Mateus 20, a parábola da vinha, que ele saiu, o Senhor, a assalariar os trabalhadores. E da primeira hora, 6 da manhã, às 9 horas, às 9 da manhã, às 12 da manhã, às 3 da tarde e às 6 da tarde. E todos os trabalhadores. Isso para mim representa um aspecto, uma tipologia de todas as épocas em que os filhos de Deus trabalharam. E hoje nós vivemos a hora 1/10. Por que a hora 1/10? Porque hoje nós vivemos os tempos finais. A Bíblia diz que no final muitos se apostatarão da fé, no livro de Timóteo. E hoje nós vivemos essa apostasia da fé. A fé é a conexão entre o homem e Deus. A fé, existe a fé objetiva, a fé subjetiva. A fé objetiva é o conteúdo de toda a palavra de Deus, e a fé subjetiva é o quanto ela foi transportada e nós ganhamos ela como realidade. O reino do céu também existe a sua aparência, existe a sua realidade e existe também a sua manifestação. A aparência é saber, é conhecer, é aparente. Por exemplo, no Evangelho de Mateus 3, a gente vê ali
sobre isso, né? O reino dos céus é semelhante, o reino dos céus é semelhante. Em cada parábola ali a gente vai vendo o que é semelhante, o que parece, o que informa assim, você sabe o que é. Mas outra coisa é manifestar, é viver a realidade, é viver o reino de Deus. E como é que nós podemos viver esse reino de Deus hoje? Através de sermos encabeçados pelo Senhor. E aí nós trabalhamos para Ele, porque nós realizamos a sua vontade. Então nós precisamos ser esses que realizam a vontade de Deus, porque nós somos encabeçados e governados por Ele. Então nesse texto, em todo esse capítulo, ele vai trazer isso. Esse é o aspecto, né, de estar ligado a Cristo, né, de os vencedores. Para vencer eu tenho que expressar Cristo. E também que ele traz uma ilustração muito legal é que, por um lado, Cristo quer trazer esse governo, mas por outro lado ele também quer casar a sua noiva. Então ele mostra Cristo, aí ele fala, né, na parábola de Mateus 22, a parábola das bodas, ele fala o seguinte, que ele mandou chamar pessoas para a festa, né, os convidados para a festa, e muitos negaram, e até mataram aqueles que foram avisados. E ali o Senhor manda chamar também os coxos, os mancos, os aleijados. Aí o Senhor chama também esses, porque aqueles que eram para ir não foram. Que cai muito também no Evangelho de João. Ele veio para os seus e os seus o rejeitaram. Nós, irmãos, fomos chamados por Deus para as bodas do Cordeiro. E as bodas do Cordeiro, nós somos a noiva de Cristo. Aí a gente pode ilustrar também em Efésios 5. Efésios 5 mostra esse relacionamento de amor. Eu vou ler aqui para os irmãos também. Que por um lado nós fomos chamados para estabelecer o reino de Deus na terra, mas por outro lado nós também fomos chamados, né, para ser a noiva de Cristo. Na festa era interessante que ele já tinha preparado todas as coisas. Isso mostra para nós que o Senhor já preparou tudo para nós. A sua obra toda já foi preparada para nós. Ele já veio como homem, ele era o unigênito de Deus, ele se tornou primogênito. O unigênito, através do unigênito foram criadas todas as coisas. Mas para a nossa redenção, para a nossa salvação, ele veio como homem. E como homem ele padeceu, ele sofreu, ele passou por dificuldades. Ele foi escarnecido, cuspido, maltratado, tajado, passou pela depressão como homem. Depois disso ele foi à cruz. Na cruz ele morreu. Ao terceiro dia, né, ele morreu, desceu onde estavam os mortos, nas regiões inferiores da terra. E depois, aí, ele, no terceiro dia, ele ressuscitou. Ele apareceu para algumas irmãs ali, aí ele ascendeu aos céus. Depois ele voltou como Espírito da verdade. E aí ele começou a falar para os discípulos, soprou esse Espírito. Aí nós temos a vida de Deus hoje dentro de nós. Todos nós que somos cristãos, que cremos em Jesus, temos essa vida de Deus dentro de cada um de nós. Nós temos essa vida. E uma vez com essa vida, nós precisamos crescer, amadurecer. E isso que vai nos tornar vencedores. Senhor Jesus. E aqui ele ilustra esse relacionamento. Olha como é que é o relacionamento entre Cristo e a igreja. Cristo e os seus vencedores. Ele fala aqui no capítulo 5, fala bem assim, que Deus deseja da mulher, da noiva, né, que somos nós. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, sendo este mesmo o salvador do corpo, como também a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Marido, amai a vossa esposa, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo purificado por meio de lavagem de água pela palavra. Então, o Senhor, ele se deu de tal maneira pela igreja que ele entregou a sua própria vida. E hoje nós temos a vida de Deus porque ele nos amou primeiro. E é um relacionamento assim que ele tem cuidado de nós, que ele cuida de nós, que ele cuida dos seus vencedores e que ele tem dado todas as coisas. Aí ele fala assim, para que a santificasse, tendo purificado por meio de lavagem de água pela palavra, 27, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Então Deus, ele se entrega por nós para nos limpar, nos purificar, nos transformar. Esse nós chamamos de processo de regeneração, de santificação.
de transformação, conformação, glorificação. Ele está trabalhando nos vencedores dele. Mas isso é nós somos chamados. Ele fala também na parábola que eu falei do capítulo 20, da vinha. Ao final, muitos foram chamados, mas poucos foram escolhidos. O que vai diferir você de ser chamado e de ser escolhido é o quanto você permite que essa palavra te lave e transforme a sua vida ao ponto de você deixar as suas vontades e passar a fazer a vontade de Deus. Mateus 16, 24 fala o seguinte: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Aí ele fala, ele continua: Senhor Jesus, porquanto quem quiser salvar a sua vida, perderá. Quem perder a vida por minha causa, achará. Pois o que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que dará o homem em troca da sua alma? Então, amado irmão, amada irmã, se você quer ir após o Senhor, você deve negar a si mesmo. Ele fala que uma ótima oportunidade no livro de negar a si mesmo é no nosso casamento. Quando a gente começa a querer brigar, discutir, nós precisamos fazer morrer as nossas opiniões. E os discípulos do Senhor, os primeiros lá, eles também no capítulo 19, eles perguntaram, Senhor, deixamos tudo e te seguimos. Está lá no 19, versículo 27, ele fala: então falou Pedro, eis que tudo deixamos e te seguimos, que será pois de nós? Ele continua, Jesus lhe respondeu: em verdade vos digo que vós, os que me seguiste, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono de sua glória, também eu vos assentarei em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão os últimos serão os primeiros. Amado irmão, aqui para os 12, porque eles foram primeiros a seguir ao Senhor, eles vão ser dados o direito de julgar. Mas ele também tem uma promessa de galardão para você. Se você, aí ele fala, Senhor Jesus, em verdade vos digo, se me seguir, aí ele fala bem assim: e todo aquele que tiver deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Se nós hoje, irmãos, nos desapegarmos de nós mesmos, das nossas coisas, das nossas opiniões, das nossas vontades, de nosso ser natural, buscando só as coisas materiais. Por isso que em Colossenses ele fala assim: buscai as coisas lá do alto e pensai as coisas lá do alto, porque muitas vezes o ser humano vive pensando no que ele quer e buscando aquilo que ele quer. Amado irmão, nós precisamos ser aqueles que buscam as coisas lá do alto. Precisamos ser aquele irmão que vão herdar a vida eterna. Isso são os vencedores, os quais, lá em Apocalipse 12, fala: eles depois o venceram, por causa do sangue do Cordeiro, do testemunho que deram, mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. E aqui a vida significa a vida psique, a vida da alma, suas próprias opiniões, não amaram as suas próprias vontades, mas eles amaram fazer a vontade de Deus. Se nós amamos, irmãos, fazer a vontade de Deus, nós seremos vencedores. Ele mostra também em Salmos 45, ele fala também assim da mulher que entra na recâmara, que ela foi tirada do mundo e está no interior do palácio. E ali ela tem uma veste de ouro e está bordando a veste para ir à presença do rei. Em Atos, esse ouro ele representa a natureza de Deus. Nós fomos tirados do mundo por causa da natureza de Deus. Agora o bordar da veste representa o trabalhar de Deus no homem. E a cada vez que a agulha passa, dói. Por quê? Porque está gerando algo em nós. Isso representa o sofrimento que nós passamos juntamente com Cristo. Isso é abordado também no livro. E eu estou transmitindo esse sentimento que eu ganhei para você. Então, amado irmão, Deus deseja que nós sejamos esses vencedores.
O livro de Apocalipse, né, como eu disse para você, os atos de justiça dos santos são as bordas da veste. Estamos sendo bordados diariamente. À medida que nós praticamos um ato de justiça, essa veste é bordada, é lapidada. Então, amados irmãos, esse é o desejo de Deus. O desejo de Deus é que nós também sejamos os seguidores do Cordeiro por onde quer que Ele vá. Aqui no livro de Apocalipse, no capítulo 14, no versículo 4, fala assim: são estes os que não se macularam com mulheres, porque são castos. São eles seguidores do Cordeiro por onde quer que vá. São os que foram redimidos dentre os homens, primícias para Deus e para o Cordeiro. Sabe, irmão, nós somos as primícias de Deus. Nós fazemos parte desse exército santo de Deus. Nós podemos vencer hoje, irmãos. Senhor Jesus, fazer parte desse exército de pessoas santas. Nós precisamos, irmãos, hoje ter esse almejar. Cristo é aquele que foi à nossa frente. Senhor Jesus, e nós como noiva de Cristo, como exército de Cristo, vamos cooperar com a volta do Senhor. Hoje nós precisamos estar dentro desse encargo, dentro desse sentimento. Amém? Amados irmãos, e cada um de nós podemos seguir o Cordeiro por onde quer que nós formos. Então esse livro ele mostra dos trabalhadores da última hora, mostra a igreja como sua noiva, mostra o trabalhar no interior de cada um de nós. Mostra como essa mulher, né, que está lá no Salmo 45, que o Senhor tirou do mundo, hoje tem o ouro e hoje está ornamentando essa veste. Cada um de nós, Deus, o Espírito, está trabalhando dentro de nós. E hoje nosso dever é levar o Evangelho, guerrear. Senhor Jesus, fazemos parte desse Sião que vem lá do alto, da igreja rolada nos céus. Amém? Jesus é o Senhor. Que Deus abençoe vocês. Que vocês possam continuar desfrutando todos os livros, né, da série Livro na Minha Mão. Que aí a cada semana estará saindo os vídeos aqui. Que vocês possam desfrutar. Não esqueça, né, no final aqui, dar um link, um clique no gostinho aí e deixar o seu comentário nesse vídeo. Um abraço. Jesus é o Senhor.